Meus irmãos, a gente conseguiu esse dia de forma especial para alguns, né, que não estavam aqui todos os dias do acampamento. Eu quero explicar um pouquinho como tudo isso surgiu e como Deus tem feito todas as coisas de forma maravilhosa. A gente jamais poderia pensar que tudo que idealizamos ia se encaixar assim tão bem. Decidimos vir para esse local ainda no começo do ano. E aí, logo que assumi a igreja em abril, acredito que em maio já fizemos uma reunião tentando chamar a equipe aqui que organizou e disse: gente, precisamos caminhar com esse acampamento, vamos fazer acontecer. E aí, de repente, surgiu essa sugestão: poxa, nós poderíamos ter um dia da visão. E aí o Ricardo compartilhou um pouco de uma experiência que ele tinha, né, numa outra igreja que ele partilhava. E aí começamos a sonhar com isso, a comissão muito generosamente: pastor, o que Deus colocar no seu coração, Deus vai conduzir. E é uma responsabilidade muito grande quando alguém fala o que Deus colocar no seu coração. E aí eu comecei esse meu processo de oração constante: Deus nos orienta, Deus nos dá a visão, Deus nos aponta a direção. Conversei com o pastor Edemilson algumas vezes nesse processo, diante da nossa caminhada conjunta. E no meu processo de oração, meus irmãos, Deus nos deu 4 verbos, e eu compartilhei isso com a liderança da igreja, eu compartilhei isso com a organização do acampamento, 2 meses atrás ainda. Foi 2 meses mais ou menos que a gente veio visitar aqui, foi mais ou menos isso, né? Viemos visitar aqui outra vez, e ali já compartilhamos do que Deus estava ministrando ao nosso coração. E pode passar, Fernando? E aí, Deus nos deu esses 4 verbos: acolher, fortalecer, crescer e impactar. E agora os irmãos começam a ligar os pontos aí para achar o tema do acampamento, né? E é por isso que o acampamento tem esse tema de fortalecer para impactar. E com base nisso, a gente ainda tentando buscar mais no Senhor. Deus, ok, mas nós temos muito a fazer, o trabalho é longo, o trabalho é muito grande, nós como igreja temos muito a fazer, muito a nos estruturar, muito a sonhar para frente, mas a gente precisa estruturar as nossas bases primeiro, a gente precisa estruturar os nossos alicerces. E eu falo de coisas espirituais, falo também da organização, falo também da igreja como organização, sim, mas falo dela como organismo. E é nesse processo de oração e de busca que esses 4 verbos, então, eles se juntam e eles passam a ser, como liderança, compartilhamos isso, passam a ser a nossa forma de estratégia como igreja. E nós temos muito a trabalhar e a implementar em cada uma das áreas, mas pode passar, Fernanda. E aí nós começamos a pensar de como esses verbos, eles trabalham no nosso corpo como igreja. E nós cantamos agora, coreografado, ficou mais bonito ainda, né? Vou lançar a rede ao mar. O que a gente falou? Muitas almas. E a gente não vai alcançar almas, meu irmão, não é uma coisa assim andando, um espírito assim vagante. Isso quer dizer vidas. São pessoas. Então, o nosso objetivo final é sempre alcançar vidas e pessoas. Vidas e pessoas para que a gente possa acolhê-las como família. Para que nós possamos fortalecê-las e ser fortalecidos juntos. Para que nós possamos crescer espiritualmente como igreja. E para que nós possamos impactar. Impactar o quê? Outras vidas. Para que a gente possa acolher. Para que elas possam ser fortalecidas. Para que juntos possamos crescer. Para que elas crescendo possam impactar. E possam ganhar pessoas e vidas. E talvez aqui pareça simples demais, mas é um grande trabalho que a gente vai ter que fazer como igreja. E eu espero que você, ao ouvir isso, não esteja recebendo isso como a receita está pronta. Falei isso aqui ontem, não. Estamos compartilhando isso para ouvir o seu coração, para saber o que Deus está ministrando ao seu coração aqui nesses dias, que a gente pode implementar em ações como acolher, fortalecer, crescer e impactar. Nós temos conversado já como podemos acolher melhor as pessoas, como podemos receber, e pensa dessa forma, pensa na semente. Pensa na semente que ela tem que ser acolhida no solo. E aí, sendo acolhida no solo, ela começa a desenvolver
raízes para ela se firmar, porque senão ela vai crescer e não vai ter sustentação. Então ela desenvolve raízes, ela fortalece para baixo. E aí depois ela extravasa do solo e ela começa esse processo de crescimento. E aí em algum momento, de tanto crescer, ela começa a frutificar e a impactar outras vidas, ou impactar ali o ecossistema, digamos assim. Porque a bem da verdade, ontem muito interessante, quando o pastor Edmilson estava falando, a uva sem semente, né? A uva com semente. Meus irmãos, é muito mais fácil comer uma uva sem semente, certo ou errado? Todo mundo gosta. Se você puder comprar uma... Quem já mordeu uma semente daquele amargo assim, no meio da mastigada da uva? Você diz assim, caramba, tinha um caroço aqui. Mas aquilo ali é que tem um potencial de novas uvas. Você só comeu aquela uva, e claro que ali tem toda uma questão de transformação. Mas se todas as uvas fossem sem semente, só duraria o Éden. Só duraria as primeiras uvas lá, ou do Noé que plantou lá a sua vinícola. Então é um custo, é um trabalho, mas cada semente é uma floresta em potencial. Cada semente é uma grande plantação em potencial. Porque daquela semente vão gerar muitas outras sementes, que vão gerar muitas outras sementes. É um crescimento exponencial. Então dentro de você, você carrega uma semente. Você carrega a palavra de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus. E guardar para si é ser uma uva com semente parecendo sem semente. O que é um desperdício. Então eu e você, nós vamos nos fortalecer para crescer, para impactar. E nós como igreja, nós não queremos simplesmente dizer, você precisa fazer isso. Nós queremos instrumentalizar dizendo, vamos juntos fazer isso. Porque o exemplo que o pastor Edmilson deu também é muito verdade. Ninguém vai colocar aqui a criança com as mamadeiras e a fralda ao redor e dizer, você precisa crescer. Não, nós vamos ensinar. Só que vai chegar um momento que eu não vou mais trocar a fralda do meu filho. Ele vai precisar crescer. E espiritualmente é isso que nós precisamos fazer. Vamos entender tudo isso numa realidade espiritual. Então nós temos conversado sobre o que podemos fazer. E deixa Deus ministrar no teu coração. Ações, e nós já temos conversado, ações para acolher nossos visitantes, acolher as pessoas. Irmãos, nós temos pessoas aqui que estão vindo há pouquíssimo tempo na igreja, fizeram todo o esforço para estar aqui. Você é muito bem-vindo, obrigado pelo seu esforço, obrigado por estar aqui. Você é bem-vindo na família. Isso é uma mensagem de cada um de nós, irmãos, de você que é parte dessa igreja. Você tem que olhar no olho dessa pessoa e dizer, você é bem-vindo demais aqui. Como eu posso caminhar com você para te fortalecer? Você não vai ser levado por qualquer vento, você vai desenvolver raízes. E nós como igreja, e no próximo domingo eu vou lançar isso, nós preparamos um material, meus irmãos, para a classe de novos membros. A igreja vai ter classe de novos membros. Você que deseja se tornar membro da igreja, próxima semana vai ter um QR Code na hora do culto, você escaneia, se inscreve nessa classe. Nós temos uma classe para novos membros. Nós preparamos um material, já usei esse material com alguns irmãos de discipulado, 3 meses de discipulado. Você pode receber esse material e abençoar a vida de alguém. Nós vamos ter classe de batismo, preparamos material para a classe de batismo, material nosso, com a nossa cara. Para a gente, meus irmãos, saber o que a gente está caminhando, para a gente olhar para a pessoa que está chegando e dizer assim, você tem esse caminho aqui para seguir. Por isso que nós chamamos carinhosamente de Impact Track. É esse caminho que nós vivemos como igreja. Todo novo membro e todo membro já antigo, nosso desejo é fazer você caminhar nisso aqui. É você entrar. E eu sei que a bola está rodando, você está entrando no meio do jogo, não se desespera. Vou também te posicionar dentro desse jogo, fica tranquilo. Mas primeiro você tem que desejar ser parte desse movimento. Você pode fazer de outro jeito. Mas o que Deus nos deu como estratégia, como igreja, é caminharmos dessa forma. E nós queremos te ajudar, mas também nós queremos ser ajudados. Nos ajude. Traga ideias, traga ferramentas. Porque aqui é receber pessoas, aqui é fortalecer o nosso vínculo, membresia, batismo, discipulado. Nós estamos preparando, Diego, um material, um manual do voluntário. Todos os nossos voluntários vão receber um manual, um termo de compromisso, explicando tudo que a gente espera e tudo que a gente também pode ofertar de treinamento.
para a gente crescer no serviço. Membros vão servir, é assim, exercendo disciplinas espirituais, que a gente cresce. A gente falou nas devocionais sobre o quê? Exercício. Para que vocês sejam discipuladores fantásticos. Pessoas que vão ganhar de fato muitas vidas, que essa canção que nós cantamos se torne realidade em nós. Amém, meus irmãos? Que essa canção, a gente não está cantando, muitas almas você vai ganhar, você está assumindo um compromisso. Eu vou ganhar, tantas que eu não poderei contar. Glória a Deus se um dia perdermos a conta de quantas pessoas apresentamos o Evangelho e elas aceitaram Jesus. E não está sendo os melhores dias para a gente fazer isso, meus irmãos. São dias difíceis, mas esse é o nosso chamado, de sermos sal e luz. Nós queremos te equipar. Passa. Não agora em setembro, mas a partir de janeiro. Nossa ideia para poder te encorajar nisso aqui é que a nossa escola bíblica, que nós vamos dar uma nova roupagem, vai ser então de salas por temas. Meus irmãos, não falta escola bíblica. Quem já foi abençoado pela domingo de manhã cedo? Amém, amém. Algumas pessoas já foram. Vá na escola. Mas a partir de janeiro, porque nós já estamos ali, estamos terminando o livro de João, estamos terminando com o pastor Galgu e com o Ricardo, um panorama do Novo Testamento. Meus irmãos, do ano passado para cá, fizemos como igreja um panorama de toda a Bíblia, ou vamos terminar em dezembro, um panorama de toda a Bíblia. Isso é precioso. Cada livro da Bíblia, nós passamos por eles, de alguma forma, explicando o contexto. E a nossa ideia é ter as classes de impacto. E aí nós vamos separar por níveis de fortalecer, crescer e impactar. E aqui são alguns temas. E todo semestre a gente vai oferecer temas, livros bíblicos, livros para a gente trabalhar com questões espirituais e cristãs, questão de liderança, pregação expositiva, apologética mais na frente. Esse é o nosso desejo. Apologética. Outro dia conversávamos sobre isso. Porque nós queremos te equipar. E uma das ferramentas que nós achamos quando a gente está desenvolvendo esse Impact Track é através do domingo de manhã. Fazermos esse movimento. Quem está entendendo? Amém? Participe, participe. Não espere para janeiro, comece a ir agora. Nosso desejo é ter pelo menos 3 classes funcionando, 3 temas diferentes rodando. Não desperdice essa oportunidade, meu irmão. Não desperdice, nós estamos sonhando com isso, nós estamos trabalhando para isso. Estamos desenvolvendo, temos um material de Lucas sendo desenvolvido, já desafiei ali o Estevão a desenvolver um material de João. Nós vamos ter material para dar para os irmãos. Para dizer assim, se você quiser crescer, se fortalecer, está aqui. A gente está junto. Pode passar. E aí, nós como liderança, começamos a pensar a partir desse track, ou desses verbos que nós recebemos. Nós entendemos que a nossa missão como igreja é acolher pessoas, edificando-as em Cristo. E aqui entra o fortalecer e o crescer, para expandir o reino de Deus na terra. Isso aqui é impactar. Então, como igreja, meus irmãos, isso é o que somos. Isso é o que vivemos, isso é o que experimentamos. Nós somos uma igreja que existe para acolher pessoas, edificando-as em Cristo, para expandir o reino de Deus na terra. E ontem nós falamos muito sobre família. Pode passar, Fernando. O nosso desejo, então, é ser a família brasileira cristã, compartilhando o amor de todos, com o amor de Deus com todas as pessoas. Porque temos um DNA brasileiro, mas temos aqui tantas nações, no meio da nossa igreja. Porque nós somos, nosso desejo é expandir o reino de Deus, não apenas para brasileiros, mas compartilhar o amor de Deus com todas as pessoas. Amém? Pastor, parece muito bonito o plano. Que isso tem a ver com acampamento. Que isso tem a ver com esse momento da nossa igreja. Pode passar. Isso. Aqui cortou um pouquinho. Lembra que eu falei da semente? Acolher. Alguém já decorou? Acolher.
Ah, tô só brincando. Ficou... Os irmãos pegam muito rápido, gente. Pode passar, Fernando, mais um. Acolher, fortalecer, crescer e impactar. E aí é quando eu digo que Deus vai construindo tudo, meus irmãos. Porque quando a gente começou a pensar nesse acampamento, não estava assim, isso tudo formado. Deus foi formando no nosso coração. A bem da verdade, eu e o pastor Edemilson, meses atrás, nós tínhamos ponderado uma outra forma de ministração de palavra aqui no acampamento, não era isso? A gente conversando, ele disse, então a gente vai trabalhar cada verbo. E eu estou sendo super honesto com os irmãos, não quero chegar aqui dizendo, irmãos, isso aí tá... Não, Deus foi construindo no nosso coração. Deus foi moldando isso nos nossos corações, no coração da organização, no coração da liderança, no meu coração, no coração do pastor Edemilson. A gente foi trabalhando junto para esse momento. E aí o nosso desejo, então, vamos crescer. Eu poderia falar, gente, vamos crescer e avançar. Mas a gente não pode pensar em nada disso, e isso aqui volta para cá para acolher, se antes nós não começarmos pelas nossas raízes. Se esse aqui não for o ponto, por isso que ele é maior aqui, se isso aqui não for o ponto de partida na nossa vida. Então eu falei para os irmãos que o jogo estava rodando, não falei? A bola já está no jogo, mas nós vamos começar aqui. Todo o nosso foco, toda a nossa força, toda a nossa energia vai estar em sermos fortalecidos. Por isso então que Deus traz no acampamento esse tema de fortalecer para impactar. Não é que a gente vai dar um salto, não, nós fortalecendo, nós estamos desenvolvendo isso, mas eu quero que eu e você saibamos que eu e você precisamos aprofundar as nossas raízes no Senhor, amém? A gente é desesperado para viver isso aqui. E pegando o exemplo da academia, talvez aquela galera que quer ficar fortão logo. Mas primeiro se fortalece o músculo. Senão você vai chegar lá, pegar um peso e vai ficar como? Quanta honestidade, pastor. Não, verdade, pastor. Aí, foi um dia, está morrendo até agora. Por quê? Não está fortalecido. Boa aplicação, porque no começo vai exigir mais esforço e disciplina, porque vai doer mais. Lembra no devocional da palavra? Você lembra dos primeiros dias de academia, né? Eu não lembro porque eu tive bem poucos, como os irmãos podem ver. Entendeu? Passou uma semana doendo, malhou 30 minutos, tá 7 dias doendo. Palavra aqui de conhecimento Deus está dando. Porque dói, meus irmãos, no começo. Então vai exigir mais de você e vai exigir mais de mim. Só que nós estamos juntos. Nós não estamos dizendo, vamos fazer isso, fechando as portas desse acampamento e esquecendo tudo o que ficou aqui no Lakeville. Nós queremos carregar isso conosco. Uma das primeiras palavras, lá na sexta-feira eu falei, retenha tudo que você está vivendo aqui. Retenha toda a palavra que você está recebendo aqui. Pode passar mais um, Fernando. Então nós vamos como igreja agora trabalhar com a temática por ano. E é um desafio também, mas esse ano, e eu falo esse ano pensando no ano acadêmico até aqui nos Estados Unidos, 23 para 24. Esse ano, no nome de Jesus, eu espero ouvir um amém, é o ano do fortalecimento da nossa família, amém? 2023 para 24 é o ano do fortalecimento na minha e na sua vida, e nós falamos de coisas espirituais, quem está comigo? É um ano de fortalecimento, pastor Edmilson. Físico também, nós vamos ver no acampamento do próximo ano, pastor Edmilson jogando basquete lá com a gente. Tudo é possível ao que crê. Meus irmãos, esse é o ano do fortalecimento. Mais uma vez, amém? Passa mais um, que vai ter aqui. E aí eu quero terminar com esse texto em Atos 2. Está aí? Atos 2, texto fantástico. O que aconteceu em Atos 2, no princípio de Atos 2, o que acontece? Mais forte, o que acontece? A descida do Espírito Santo. O pastor Edemilson trabalhou bem em Atos 3, já tinha descido, já estava lá movendo. A bem da verdade, já tinha tido pregação e conversão na igreja. Ou entre os novos cristãos, se é que podemos falar assim. E se você vê em Atos 1, quando ele fala, olha, vocês vão receber poder, essa palavra poder, que foi traduzida mais comumente como poder, ela também pode ser traduzida, vocês vão receber
força ao receberem sobre vocês o Espírito Santo. É o dunamis. E aí, o que acontece? Pedro prega, e aí a Bíblia fala que de sorte que foram batizados os de que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A gente está falando de um grupo que em Atos 1 era 120 pessoas, orando, esperando receber, esperando receber, esperando receber. E de repente, no dia de Pentecostes, subiu para 3.120. Né? Ou um pouco mais. E aí eles tomaram uma decisão. E essa aqui é a nossa primeira série de sermão, depois do 10 de setembro, que vai ser culto de missões. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, as fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Isso aqui é fortalecimento. É a forma como a igreja primitiva, é uma receita de como a igreja primitiva se fortalecia no Senhor, depois de terem sido batizadas no Espírito. E aí o que acontecia? Eles impactavam vidas pela graça de Deus. Era o Senhor que ia acrescentando à igreja todos aqueles que haviam de se, ou de salvar, se haviam de salvar. Meus irmãos, então esse ano, 2023 para 2024, será o ano da nossa igreja, é o ano do... Vamos começar a fingir que a gente já recebeu esse fortalecimento. Pronto, olha a admoestação aí do pastor Edmilson. Vamos lá, então pastor Edmilson, eu puxo o barco, tá bom? Esse ano, 2023, na nossa igreja é o ano do... Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou pedir a ajuda do Fábio, para me trazer ali minha mesa de experimentos, Fábio. Meu irmão, isso foi só o compartilhar da visão e da estratégia que Deus tem dado para nós, como liderança da igreja, para a nossa equipe. E de novo, temos muito a fazer, por favor, seja parte disso. Não seja um espectador, seja parte disso. Irmãos, eu não vou cozinhar, eu não vou fazer suco. Não vou fazer café, muito embora se tiver café, é uma bênção. Agora entrou outra parte de que Deus ministrou. Essa não era a palavra que eu ia trazer para o acampamento, até 10 dias atrás. A bem da verdade, até semana passada. E aí, uns 15 dias ou 3 semanas atrás, eu cheguei para Pauline e falei, Deus me deu a palavra que eu vou pregar, você lembra disso? Deus me deu a palavra que eu vou pregar no culto de virada de ano, 23 para 24. Deus me deu a palavra, eu sei o que eu vou pregar na virada do ano, último dia do ano. A palavra que eu quero trazer para o coração dos irmãos é isso. Guardei isso no meu coração, anotei no meu bloco de notas. E comecei a preparar a palavra para o acampamento, com base em Colossenses 1, sendo bem, de novo, transparente com os irmãos. Comecei a preparar, e estudando, e pensando, e refletindo. E não parecia correto aquilo que eu ia falar, não estava encaixando. E aí, Deus começou a ministrar no meu coração, não é essa palavra. É a que você está guardando lá para o final do ano. Não é para o final do ano. É para esse começo de ano da igreja. É para esse começo de ano da igreja. E ele foi me confrontando, porque a palavra, o tema desse sermão que eu vou pregar agora, eu quero que você guarde no seu coração, é retenha, não resista. Você pode repetir comigo? Retenha, não resista. Enquanto eu preparava essa palavra em Colossenses 1, Deus ia ministrando no meu coração que não era aquela palavra, e eu estava resistindo ao Espírito. E aí ele começou a falar assim, tu vai pregar sobre isso, não resiste a mim, em nome de Jesus, prega o que eu estou mandando você pregar. E aí o pastor Edmilson chega lá em casa na quinta-feira, não foi? Não, sexta-feira, uma semana, pouco mais de uma semana atrás. Falou, olha, Deus ministrou isso aqui no meu coração, mas se você quiser eu posso caminhar por esse lado aqui. E o que Deus ministrou ao coração dele, foi o que ele pregou aqui, graças a Deus, tem tudo a ver com o que eu vou pregar agora nessa manhã, meus irmãos. E Deus não trabalha com coincidência, meus irmãos. Deus tem um plano perfeito
em todas as coisas. Pastor Ademilson pregou em Atos 3, então quero te convidar a abrir tua Bíblia em Atos 7. Atos capítulo 7. Retenha, não resista. Quem está lá em Atos 7, amém? A partir do verso 44 nós vamos ler. Retenha, não. Vamos mais uma vez. Retenha, não. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui, o pastor Ademilson falou já em Atos 3, a cura do paralítico, tudo aquilo. Eu acabei de ler um texto que está lá em Atos 2, dizendo o Espírito Santo desceu. Pedro então prega, 3.000 pessoas se convertem, e ainda em Atos 2, em Atos 3, mais 5.000 se convertem, a igreja começa a caminhar, a igreja começa a crescer demais. E aí há um ponto que os discípulos, né, e o colégio ali apostólico, os 12, que já tinham elegido Matias para substituir Judas, eles decidem dizendo, olha, a gente está tendo que cuidar aqui das viúvas na distribuição de alimento diário, nós não podemos negligenciar o ministério da palavra de Deus, vamos eleger homens. E aí, dentre esses homens que foram eleitos, foram 7, Estevão foi eleito entre eles. E esse discurso aqui, que eu não vou ler todo, porque é muito longo, eu vou ler já do meio para o fim, é um discurso de Estevão, porque quando ele começou a manifestar o reino de Deus ali na terra, sinais e maravilhas acontecendo, os judeus ficaram enciumados, raivosos contra ele, e aí montaram ali um complô contra ele para acusá-lo, e aí conseguiram acusá-lo, e agora ele está se defendendo diante do Sinédrio, que era como se fosse era a corte judaica ali, que dizia, né, as regras e avaliava o cumprimento da lei do Antigo Testamento. Ele estava se defendendo diante desse grupo. Então o discurso que nós vamos ler a partir do 44 é um discurso de Estevão, se defendendo ou argumentando contra eles, e ele vem arrazoando ou explicando, pastor Galgu, para eu não, coitado, traduzir arrazoar, vem explicando desde Abraão, e ele começa, Abraão foi assim, depois Isaac, Jacó, José foi traído pelos irmãos, e aí José então é vendido para o Egito, e aí eles passam 400 anos ali na prisão, e Deus manda profetas depois, mandou Moisés, depois outros profetas, ele vai dando esse panorama assim do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele estava combatendo judeus, e ele começa a explicar para eles, dizendo, olha, é isso aí, só que vocês não estão entendendo o final dessa história que é Jesus. Vocês aí estão presos na velha aliança. E aí lá no 44 nós temos parte dessa explicação que fala o seguinte: no deserto os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus, a Moisés, de acordo com o modelo que tinham recebido, ou visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. Salomão que edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Verso 51, lê comigo ou acompanha comigo. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, os quais qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Vamos orar? Deus Pai, a tua palavra ministra aos nossos corações com liberdade, Pai. Nós queremos reter, Senhor, o que o Senhor tem para nós ainda hoje, nessa manhã, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, se você tiver por curiosidade o desejo de ler quando você chegar em casa, você vai ver que do verso 2, começa esse discurso de Estevão, até o verso 50, ele vem, digamos assim, num tom amigável, ele vem explicando com muita paciência. Você vê aí quase 50 versos, maior do que muitos capítulos na Bíblia, explicando. Gente, não é assim. Tinha Abraão, tinha Jacó, tinha os filhos, e Moisés, e ele vai explicando com uma certa paciência e carinho. Mas se você perceber, o verso 51, ele rompe com isso. Ele está explicando para eles, de repente ele faz uma pergunta para eles no verso 50, dizendo: porventura não fez a minha mão todas essas coisas, falando a respeito de Deus? E aí ele fala assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de ouvido e coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais fizeram também. E a primeira coisa, então, o primeiro conselho, na verdade, que eu quero deixar para você é: não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. É ir contra Deus, é desobedecer a Deus, é ter um coração impenetrável para o Senhor. E ele usa essa expressão: ó homens de dura cerviz. Quem conhece alguém que é teimoso? Maridos não vão falar que são as esposas. Meus irmãos, tem gente teimosa. Quem é gente teimosa é gente que faz o quê? Só faz do jeito dela. Você pode falar, pode aconselhar, dá com burros na água, quando diz no meu sertão, mas faz do jeito dela. Eu não sei outros, mas diabético, não sei se tem alguém aqui, mas diabético é teimoso. Porque meu pai é diabético. E logo que ele foi diagnosticado com diabetes, a gente tinha que ficar como: não come isso, pai, não come isso. E ele sempre: eu posso, minha glicemia está boa, e vai lá, e come um chocolate, e enche o prato de macarrão e arroz, e aquela coisa toda. A gente não pode. Ele: não, está tudo bem. Teimoso, teimoso. Pessoas teimosas resistem ao Espírito Santo, porque são pessoas de dura cerviz. E Estevão usa essa expressão, e lembra, ele está falando para judeus, e ele fala porque, primeiro, no Antigo Testamento essa expressão já era usada, profetas já usaram a expressão. Dura cerviz é de pescoço que não se abaixa, né? Você tem a área aqui, cervical, torácica, lombar, né? Por exemplo, eu tenho um problema na lombar, eu tenho uma fissura lombar. Então, se algum dia os irmãos me virem travados, é porque foi a minha crise de coluna que atacou, né? Se algum momento eu perder no basquete para o Mauro, por exemplo, foi meu problema de coluna. Mas essa é a região. E aí o que acontecia? Quando a terra era arada, você tinha o animal, e aí aquele que estava arando precisava de repente fazer o manejo do animal, fazer a curva, fazer o traçado. E aí quando o animal era de dura cerviz, ele não obedecia à ordem, ele não obedecia ao comando. Eu e você, quando somos pessoas de dura cerviz, nós estamos deixando de cumprir o propósito que Deus tem para nós, porque deixamos de seguir o caminho que Deus tem para nós, a vontade que Deus tem para nós. Por isso que nós não podemos resistir ao Espírito, que é Deus em nós, nos realinhando para o nosso propósito de vida. E aí, por isso que Fábio, agora vai fazer tudo sentido. Porque, meus irmãos, é como se durante todo o acampamento, durante as nossas vidas, Deus estivesse querendo acessar o nosso coração. Isso aqui é resistir ao Espírito. O Espírito está sendo derramado sobre a minha e sobre a sua vida, mas nós estamos resistindo ao Espírito. Nós estamos fechados ao acesso do Espírito. Nós não damos voz ao Espírito. Nós não deixamos o Espírito moldar a nossa vida. Nós não deixamos ser confrontados. Nós não deixamos ser confortados. Nós não deixamos ser acessados. Nós não deixamos ser cheios do Espírito. Nós não deixamos ser inundados por Espírito. Porque eu e você estamos resistindo ao Espírito Santo. E o chamado não é para resistência. Eu e você, nós não somos chamados no Senhor para resistirmos ao Espírito Santo de Deus. Homens de dura cerviz, sempre resistir ao Espírito Santo. O que o Espírito já ministrou na minha vida e na sua vida, ou está ministrando agora, ou já ministrou durante esse acampamento? Que você tem resistido.
Quais palavras Deus já trouxe ao teu coração nesses dias e você ainda não respondeu ao Senhor? E você sabe que precisa responder. É claro a voz do Espírito, mas você tem se tornado inacessível ao derramar do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo mover. Deixe ele penetrar todas as áreas da tua vida. A ministração na sexta noite nós falamos, a Angélica falou, olha, deixa ele ir lá naquele porão, lá naquele lugar que ninguém sabe. Deixa ele visitar. Não limitar a ação do Espírito também é resistir ao Espírito. Recebê-lo em parte também é resistir a ele. Porque em João 3 nós temos o encontro de Jesus Cristo com Nicodemos, dizendo que é necessário nascer de novo. Nascer agora não mais da carne, mas do Espírito. E aí é o vento que leva para onde quer. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Mas ele não para aí no verso 51 falando, homens de dura cerviz. Ele fala, incircuncisos de coração e de ouvidos. Eu quero pedir a licença aos irmãos para trabalhar primeiro incircuncisos de ouvido. E depois eu vou finalizar trabalhando em circunciso de coração. Lembra que a circuncisão era esse sinal da aliança de Deus com o seu povo desde Abraão. Lembra que todo homem precisava passar pela circuncisão. Jeremias 6,10, se você estiver anotando, anota. Fala assim, o profeta fala, a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Algumas expressões, essa aqui é a NVI, a Almeida vai falar, a palavra de Deus é desprezível para eles. Jeremias 6,10. A palavra de Deus é desprezível para eles. Quando você escuta a palavra de Deus, quando você escuta a ministração do Espírito Santo de Deus na sua vida, você dá voz ao Espírito ou você torna essa palavra desprezível, sem prazer nessa palavra? Eu e você, meu irmão, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu sou tentado a resistir, é um desafio ceder sempre ao Espírito. Mas a nossa vida vai ser muito mais profunda no Senhor, se nós de fato nos rendermos ao Espírito e não resistirmos. Amém? Incircuncisos de ouvido. Que Deus ministrou ao teu coração, você recebeu como palavra do Senhor ou como palavra do pastor Edemilson? Incircunciso de ouvido, meus irmãos, também é, sabe o quê? Fugir da ministração da palavra de Deus. Tem gente, e geralmente, eu vou falar da minha parte também, tá? Não estou falando do ministério louvor dessa igreja, irmãos. Mas é que é músico, né? Pastor, quando procura os músicos depois do momento de louvor, estão tudo longe, né? Geralmente tem gente que foge da palavra de Deus. Vai fazer qualquer outra coisa na hora do sermão. Não, meu irmão. Sermão é momento de você abrir a sua Bíblia e estudar a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Momento de sermão não é momento de distração, não é menos importante do que o louvor, não é menos importante que a oração, não é menos importante que o apelo, não é menos importante que a imposição de mãos. Não, pelo contrário, é a base de todas as outras coisas. Nós louvamos a partir da palavra. Agora, você pode ter um juízo crítico, por favor, tenha. No dia que eu não estiver pregando a palavra, eu lhe dou liberdade de você vir depois do culto e falar, pastor, hoje foi só sobre o Senhor, não teve Jesus. Pode me confrontar. 15 dias atrás eu ouvi, e uma pessoa dizendo, eu vim aqui na igreja para criticar. Mas eu vi que você prega a palavra, eu não tenho nada para falar. Glória a Deus, pode vir. Porque eu não vou falar de mim, eu vou falar da palavra de Deus. Eu estudo isso aqui para não ter que falar de mim. Eu posso até ter algum exemplo meu, mas não é sobre mim isso aqui, meus irmãos. Então, desenvolva, por favor, um juízo crítico. Mas não deixe de ouvir a palavra de Deus, que você acha que é o suprassumo e que não precisa mais de ouvir a palavra de Deus. Isso é ter o ouvido incircunciso. É desprezar o ouvir a ministração de Deus, não só no seu coração, mas o que Deus está ministrando a partir da sua palavra, nesses momentos de culto. Momento de sermão, momento da EBD, momento da escola bíblica, não é menos importante na sua vida, é pelo contrário, é super importante, é fundamental. Não resista ao Espírito Santo. A gente tem um desafio, eu tenho um desafio, meus irmãos. Eu toquei
por muito tempo, né? Agora estou quase que me aposentando aí do Ministério Louvor, só quando a gente dá aquela de pastor que quer cantar. Mas é um desafio, que os músicos, os meninos da banda vão saber o que eu estou falando. Você, no momento de louvor, você tem uma forte tendência de querer observar o que está acontecendo. Certo ou errado, gente? Eu estou viajando, está tudo certo? E aí a gente, no meio do louvor, pelo menos eu tenho que ficar orando, para dizer: Deus, eu não quero me conectar com o que está dando certo ou errado, eu quero me conectar com o teu Espírito. Senão eu vou ficar observando se deu certo ali, se deu... Claro que a gente quer que a coisa caminhe bem, mas se você vai perder um momento maravilhoso de louvor, só porque está com o seu ouvido não atento à voz do Senhor, mas à corda do irmão, ao tambor do outro aqui. Meus irmãos, libere o seu coração, não tenha um ouvido incircunciso. É verdade. É verdade, meus irmãos. Eu tenho essa tendência. E eu e você precisamos do Espírito Santo para não resistir a Ele. Então ceda ao Espírito Santo. Mas ele não fala só em circuncisos de ouvido, ele fala em circuncisos de coração. E aí, pastor Edmilson, me lembra quem foi que falou isso, mas outro dia a gente estava conversando. Os irmãos sabem qual é a distância do céu para o inferno? Alguém sabe? Ninguém? Alguém disse, é por isso que eu estava perguntando aqui para ele, quem disse? Quem disse? Você lembra? Edson, alguma coisa, não era não? Então, ele também não lembra, então, mas não fui eu. Não fui eu. Eu tenho que confiar na memória da Angélica, né? Porque na sua já sei que não está dando certo. Mas alguém falou, a distância do coração é aproximadamente 20 centímetros. A distância do céu para o inferno é aproximadamente 20 centímetros. É a distância do seu intelecto para o seu coração. Enquanto a palavra estiver aqui, né, e lembra que ele ministrou ontem sobre o cara que tinha PhD, enquanto a palavra estiver aqui, enquanto o conhecimento estiver aqui, enquanto a voz do Senhor entrar no seu ouvido e acessar só o seu intelecto, você ainda não está seguindo a vontade de Deus, você ainda não está no centro da vontade de Deus, você não está caminhando na direção da presença de Deus. É preciso que essa palavra que entrou por aqui, passou por aqui, porque você tem um juízo crítico e valor, acesse agora o seu coração. E isso vai transformar toda a tua vida, toda a tua alma. Não seja incircunciso de coração. Ezequiel 44 vai dizer: além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros, incircuncisos no coração. Pessoas que não viveram mais a novidade de vida, porque não estavam marcadas assim como a circuncisão. Era uma marcação na pele da aliança do povo de Deus com Deus. A novidade de vida é essa transformação no nosso coração. É o Espírito Santo então que habita em nós e faz essa cirurgia que deixa de ser um coração de pedra e passa a ser um coração agora de carne, que vive a vontade do Senhor, que não é mais circunciso, ou não é mais incircunciso, mas agora passou pela cirurgia do Senhor no coração. Que eu e você não sejamos incircuncisos de ouvido e também não sejamos incircuncisos de coração. O convite de Deus, lembra, a primeira era não resista. Quem lembra do tema da palavra? Não? Alguém lembra? Vamos então mais forte, Ricardo. Pelo menos o Ricardo está aqui na frente, está sabendo. Mas alguém fala mais forte. Vamos lá? Não resista. Então a gente não vai mais resistir. A gente não vai mais ficar nesse nível aqui. A gente vai começar a ter um nível de retenção. Eu estou me molhando todo, fiquem tranquilos, irmãos. A gente vai começar a ter o nível de retenção. Nós não vamos ser mais incircuncisos de ouvido e de coração. Nós não vamos mais ter uma dura cerviz, mas no nome de Jesus nós vamos deixar a nossa cerviz ser amolecida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não vamos ter mais o nosso coração resistindo à palavra de Deus, mas nós vamos ter o nosso coração retendo a palavra de Deus, retendo a palavra de Deus, retendo a voz do Espírito Santo de Deus sobre nós, retendo a voz do Espírito Santo de Deus sobre nós. Sabe por quê? Porque quando a gente continua a leitura, a gente vê que Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Atos 7:55, depois que ele falou lá no 51, olha, vocês são incircuncisos. Aí eles ficaram enfurecidos.
rangeram os dentes contra ele, diz o verso 54, e olha o que a palavra fala no verso 55, mas Estevão, o quê? Mas Estevão, o quê? Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus em pé, à direita de Deus. Só que isso começa não aqui em Atos 7, primeiro ele não resistiu ao derramar do Espírito, aonde? Em Atos 2, ele reteve o Espírito. E aí lá em Atos 6, quando está tendo essa discussão entre os apóstolos, dizendo, olha, a gente precisa eleger homens que vão cuidar também de outras áreas. Aqui eles falam, homens de fé e cheios do Espírito. E aí, lá em Atos 6:3 diz isso, escolhei 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Atos 6:5 vai dizer, este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Atos 6:8 vai dizer, Estevão cheio de fé e do poder, ou de poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. E é por isso que no 7:55 vai dizer que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E eu acho incrível porque a gente sempre fala de Cristo sentado à direita de Deus o Pai. Estevão olha ele em pé, como quem está recebendo, que saiu do seu trono para receber o Filho amado. Agora, meus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui consegue reter alguma coisa? Eu e você não podemos ser esse tipo de recipiente. Porque se nossa vida estiver cheia de brechas, se a nossa vida estiver cheia de iniquidade, cheia de pecado, a gente não vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. A gente nunca vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse acampamento pode ser uma oportunidade para Deus começar a sarar a tua vida, fechar todas as brechas que Satanás um dia foi marcando e abrindo na tua história. Meus irmãos, eu garanto para os irmãos, eu sou quase igual ao meu filho. Meu filho com 3 meses já participou de 2 acampamentos. Eu desde muito novo fui para muito acampamento, muita conferência. Mas até eu ter um encontro de fato com Jesus Cristo, já aconteceu no início da minha juventude, né? Aos meus 19 anos, 19 para 20 anos. Meus irmãos, minha vida era assim. Era de conferência em conferência. Eu me derramava, eu chorava nos acampamentos. Jesus, eu quero mergulhar no Senhor, eu quero viver tua vontade. Uma semana depois do acampamento, estava eu lá, na minha vida de pecado, resistindo à voz que o Espírito falava, não faz isso, não toma essas decisões, não se relaciona dessa forma, não tenha uma vida sexual promíscua, não viva isso, viva para mim, meu filho, viva para mim, meu filho. E eu estava lá, Senhor, no outro ano, tinha ano na igreja que eram 2 acampamentos, e a gente estava lá chorando, derramados, o pastor vinha, botava a mão na minha cabeça, a gente orava, e eu saía de lá, agora vai, e eu estava assim, furado, uma vida que não conseguia reter ao Espírito Santo. Meus irmãos, eu posso estar ligado na fonte, eu posso colocar isso aqui dentro de um rio, não vai reter água. Eu posso estar todo domingo de manhã, indo lá, buscar no rio da água viva, no rio de água viva, buscando do Senhor. Sabe o que vai sobrar? Esse nível aqui. Eu nunca vou estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que meu clamor para a gente como igreja é, não resista ao Espírito Santo, retenha. Mas você não retém, se existirem ainda áreas na sua vida. Eu não estou falando aqui que a gente vai ser perfeito aqui na terra, mas é porque enquanto você não render todo o teu ser ao Espírito Santo de Deus, você ainda vai estar cheio de buracos, cheio de furos. E aí o Espírito Santo não vai ter como aumentar o nível na tua vida. E você sempre vai conseguir ir só até o nível do teu pecado. Eu não estou falando que eu não vivi isso, meus irmãos, eu vivi isso. E aí só tem uma forma, é mergulhar no Espírito Santo. É ir fundo nele.
A gente estava fazendo uma ligação com um casal da igreja outro dia, e a gente tem caminhado no livro de Gálatas, no discipulado. E aí a gente lia justamente a luta contra a carne e o espírito. E aí eu falava, meus irmãos, quando alguém vai estudar sobre cédula falsificada, ele não sai estudando todas as possibilidades de falsificação. Ele vai estudar muito a cédula verdadeira. Se preocupe em ser alimentado pelo Espírito. Se preocupe em caminhar profundo na palavra de Deus. E naturalmente qualquer seta de Satanás contra a sua vida vai ser cancelada. Você vai conseguir ver que aquilo ali é seta do inimigo. Se preocupe em estudar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que pode te dar vida eterna. Mergulhar no Espírito. Reter o Espírito. E naturalmente você vai estar resistindo aos ataques de Satanás que querem furar a tua vida, que querem abrir brechas na tua vida. E aí, meu último conselho, então, lembra o primeiro, não resista ao Espírito Santo. Quem está comigo, amém? Não resista ao Espírito Santo. Segundo, retenha o Espírito Santo. Por último, retenha o Espírito Santo até transbordar. Porque a gente quer impactar a vida das pessoas assim, vou impactar aqui, vou impactar aqui. Ou então a gente quer ser, outro dia a gente estava conversando sobre, quer ser um cano, que é o quê? Passa para os outros, mas não retém nada para si. Você é ótimo em ministrar a palavra para os outros, mas na sua vida está vazio. Não é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Nós temos que reter tudo que Deus tem para nós, e naturalmente nós vamos transbordar, porque nosso Deus é um Deus sem limites. Ele derrama mais e mais e mais e mais e mais sobre nós. E sabe o que acontece? Atos 7:59, terminando esse capítulo que a gente estava lendo, diz assim, enquanto apedrejavam Estevão, esse declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribua esse pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Meus irmãos, Pedro prega em Atos 2, 3.000 pessoas se convertem. Ele prega novamente em Atos 3, agora em torno de 5.000 pessoas se convertem. Só esse homem levou 8 para Jesus. Que a gente saiba, fora os outros. Não contém nenhum paralítico, viu, pastor? Não contém nenhum paralítico aqui. A gente olha para Estevão, ele faz um discurso gigantesco. Quase 60 versos. E aí o final dele morreu. Cadê o impacto na vida desse homem? Mas o livro de Atos não acabou na morte do Estevão. Atos 11, se você quiser ir lá rapidamente, Atos 11 no verso 19. Atos 11, 19 diz, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de quem? De Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre ele alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E a fama chegou destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do... Como é que começou esse movimento aqui de ganhar gente para Jesus? Foi a partir da morte de quem? Estevão. Impactou vidas. Agora tem um fato que eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha pensado até estudar esse sermão. Gente, a gente fala muito sobre Paulo no Novo Testamento. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Em Atos 8:1, volta lá que a gente acabou de ler em Atos 7, a morte do Estevão. Quem sabe o que acontece ali em Atos 8:1? Saulo consentiu na morte do Estevão. E Saulo é Paulo. Eu fico pensando nesse homem que sofreu tanto. A Bíblia fala que ele foi açoitado, preso, sofreu perseguição. Pense no homem que sofreu pelo Evangelho, foi Paulo. Conjectura minha agora, tá, irmãos? Eu fico imaginando Paulo lembrando de Estevão, dizendo, cara, esse cara me inspirou.
Eu suporto o que eu suporto hoje pela convicção que eu tenho no Senhor Jesus Cristo, claro. Mas quando eu olho para a vida do Estevão, aquele cara sendo apedrejado, depois de um discurso maravilhoso sobre o poder de Deus e a soberania de Deus durante todo o Antigo Testamento, até a chegada de Jesus Cristo. Aquele cara que os outros, com ranger de dentes e com raiva, com ira, mataram apedrejando ele. E ainda assim eu estava lá, eu, Paulo, vi, eu consenti nisso, mas eu pude ver nos olhos de Estevão, os olhos que enxergavam a glória de Deus, os olhos que viram Jesus em pé, os olhos que transmitiram paz, os olhos que repetiram, ou a boca que repetiu as palavras de Cristo na cruz. Pai, não impute-lhes aquele pecado. Essas palavras de Estevão certamente marcaram o coração do apóstolo Paulo. E quando ele olhava, não, eu vi alguém que sofreu pelo Evangelho, eu não posso viver um Evangelho menor do que esse, porque a Estevão impactou a vida do apóstolo Paulo. Estevão impacta a vida do apóstolo Paulo, porque ele era um homem cheio do Espírito. 2 Coríntios 11, Paulo relata os seus sofrimentos, se um dia você quiser ler, 2 Coríntios 11, Paulo está lá dizendo, olha, eu sofri tudo isso, mas ele foi impactado pela vida do Estevão, porque quando a gente retém, meus irmãos, e aqui eu termino, quando a gente retém o Espírito Santo até transbordar. Não resista ao Espírito Santo, retenha o Espírito, mas retenha até transbordar. Fica tranquilo, nunca vai faltar o Espírito Santo em você quando você ministrar a palavra para alguém. Você não está dando e ficando vazio. Ele é fonte de vida, ele é infinidade em nós. Se você ministrar a palavra de alguém, você não vai perder a palavra. Se você alcançar alguém com cura, é o Senhor que está curando. Pedro e João não ficaram menos cheios do Espírito Santo quando o paralítico levantou, meus irmãos. Eles transbordaram, eles já tinham a porção, e eles transbordaram no nome de Jesus. Meu clamor para você, meus irmãos, não resista, não resista. Aos pais, fica uma advertência que está lá no verso 51. Verso 51 diz, povo rebelde, incircunciso de coração e de ouvido, dura cerviz. Vocês são iguais a quem? Aos vossos pais. Meus irmãos, que a geração dos nossos filhos não escute isso sobre nós. Amém? Que a geração dos nossos filhos não escute isso sobre nós. Ou que pelo menos escute, vocês são iguais aos vossos pais. Retém tudo que vem do Espírito Santo de Deus. Retém tudo que vem do Espírito Santo de Deus. Pais, ensinem os seus filhos a serem cheios do Espírito Santo de Deus. Não resista, retenha até transbordar. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Pode ficar. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Nós queremos terminar ministrando a palavra de Deus. Queremos terminar com um tempo de oração. Pode baixar as luzes? Eu quero tornar esse ambiente bem confortável para todos que estão aqui. Meus irmãos, você foi ministrado durante esse acampamento. O Espírito Santo de Deus moveu aqui. Minha pergunta para você é, você tem resistido ao Espírito? Ou você deseja reter ao Espírito Santo de Deus? Você tem resistido ao Espírito? Ou você tem retido ele? Se você sente que você tem resistido ao Espírito Santo de Deus, mas hoje você quer dar um passo de fé dizendo, eu não quero mais resistir ao Espírito, eu quero reter tudo que Ele tiver para mim. Eu quero te convidar a se colocar em pé, como um ato de fé. Exige ousadia, meus irmãos. Exige ousadia. Se você tem resistido, às vezes eu resisto ao Espírito Santo, mas eu não quero mais resistir, eu quero reter o Espírito Santo. Eu quero reter o Espírito Santo de Deus. Coloque-se em oração, coloque-se em adoração. Às vezes o Espírito Santo ministra ao meu coração, pastor, mas eu estou retendo, é difícil, eu não quero ceder.
Hoje você quer abrir mão dizendo, eu não vou resistir, para onde Ele me levar eu vou, para onde Ele me chamar eu vou, o que Ele liberar sobre mim eu vou, os dons que Ele liberar sobre mim eu vou usar, a unção que Ele liberar sobre mim eu vou usar, a voz que o Espírito bradar sobre mim, eu vou obedecer. Se esse é o seu desejo, eu não quero mais resistir ao Espírito Santo, eu quero reter. Se você talvez sente que não tem retido tudo que podia estar retendo, você não tem retido tudo que podia estar retendo, e você deseja mais do Espírito Santo, eu quero te pedir para se colocar em pé também, nós vamos orar por você. Você vai dizer assim, eu tenho mais, eu não estou retendo tudo que eu queria reter. Eu não estou retendo tudo que eu queria reter. Se tem mais que você deseja do Espírito, você não quer mais esse balde furado, esse cesto furado, mas você quer reter tudo que tem do Espírito para você. Se você quer mais do Espírito Santo de Deus, eu vou pedir agora para o Ministério de Louvor vir. Se mantém em oração, não senta, se mantém em oração. Olá, eu sou o Pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.